Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, agora nós vamos começar o nosso assunto de probabilidades, certo? A probabilidade, ela surgiu. Como que surge essa probabilidade? Como que surge a análise combinatória? Ela surge que as pessoas lá antigamente eles tinham curiosidade em saber as possibilidades ou a chance de um jogo tinha, por exemplo, que a pessoa tinha de ganhar um jogo. Aí eles ficavam fazendo esses cálculos. E a partir desses cálculos, eles viam a probabilidade de ganhar, por exemplo, na Mega Sena, ganhar na Loto, na Quina, ganhar em um bingo e assim por diante. Então aqui nós temos lá. Eita, que tiroteio danado, hein? Tá doido. Disse assim, ó. Em 1651, o conde de Merret, viciado no jogo, viajava com Pascoal, homem que estudava religião e matemática, inventor da máquina de calcular, e colocou-lhe a seguinte questão. Então, eu e um amigo estávamos a jogar quando uma mensagem urgente nos obrigou a interromper o jogo. Tínhamos colocado em jogo 30 pistolas, cada uma pistola 2,5 euros. Ganharia 60 pistolas o primeiro que obtivesse 3 vezes o número que escolheu no lançamento de um dado. Eu tinha escolhido 6 e quando o jogo foi interrompido, já tinha saído 6 duas vezes. O meu amigo tinha escolhido 1, que apenas tinha saído uma vez. Como dividir as 60 pistolas? E aí, como que ele vai dividir essas 60 pistolas, sendo que o jogo foi interrompido? E aí, o que vocês me dizem? É uma questão a se pensar, né? Porque, por exemplo, aqui eu deveria fazer o cálculo da quantidade de quem estava mais próximo do resultado que deveria dar. Por exemplo, que se eu tinha que escolher 3 vezes o número que eu escolhi no início do lançamento do dado. Então, aquele que estava mais próximo. Então, vamos ver como que ele resolveu isso aqui. Pascoal interessou-se por este problema e iniciou uma correspondência com seu amigo Fermat para analisar a situação. Essa correspondência marca o início da teoria das possibilidades. Pascoal e Fermat foram grandes filósofos lá do século XV. Pascoal tem grande contribuição com a física, matemática, com a filosofia. O Fermat, a mesma coisa, certo? Aí disse o seguinte, a importância das probabilidades. Aonde que nós usamos as probabilidades? Lá na meteorologia. Como? Quando eu vejo, será que vai chover hoje? Será que vai ter, que o sol vai estar bem, como que fala, bem alegre, né? Ou será que tem pouca probabilidade de chuva, porcentagem? Então, isso é uma da importância. Seguros de carro. Por que é que um condutor com pouco tempo de carta paga mais caro? Por exemplo, eu estou com a carta tem 2 anos, meu seguro vai lá para cima. Se eu estou num grupo de veículo que tem mais histórico de roubo, o preço vai subir. Então, isso tudo que eles fazem
é a partir de probabilidades. Olha o outro, jogos. Por que que o Totoloto tem 49 números e não são 10 ou 20? E por que a Mega Sena é 60 números e não é 100 ou não é... Isso tudo tem uma lógica. Isso tudo tem uma probabilidade de acerto ou erro, certo? Então, termos e conceitos. Então, por exemplo, lá na probabilidade, toda vez que eu for lançar um dado, ou uma moeda, ou jogar na loto, ou jogar na quina, nós temos 3 condições. Nós temos os eventos aleatórios, deterministas e os eventos certos. O que é o aleatório? Lançamento de uma moeda, por exemplo, é um evento aleatório. O lançamento de um dado é um evento aleatório. O Totoloto é um evento aleatório, que você está escolhendo dentro de 49 números, você está escolhendo um número, certo? O estado de tempo para a semana também é um evento aleatório. A extração de uma carta do baralho é um evento aleatório. O tempo que uma lâmpada irá durar é um evento aleatório. Agora eu tenho os deterministas. O que é determinista? Vocês sabem? Tem uma ideia? É aquele que você sabe o que vai acontecer. Você entendeu? Esse é o determinista. O aleatório você não sabe. O determinista você sabe. Por exemplo, furar um balde cheio. O que vai acontecer? Não, balde... Isso, um balde não, um balão. Vai estourar. Então você sabe o que vai acontecer. Você entendeu? Olha o outro. Deixar um prego num copo de água. Deixar cair um prego no copo de água. O que vai acontecer? Você já sabe o que vai acontecer. O outro. Calcular a área de um quadrado de lado 9. Você já sabe o que vai ser. Vai dar 81. Ó, lá nos experimentos aleatórios, a partida não sabemos o resultado. Lá no determinista, a partida nós já conhecemos o resultado. Então essa é a diferença. E o evento certo é aquele evento que é aquilo ali e pronto. Realmente ele tem chance de acontecer e dar aquilo ali. Nós chamamos de evento certo. Então, nós temos aqui o experimento aleatório e o experimento determinista. Dentro desses experimentos, nós temos o evento. Acho que vai ser o próximo slide. Não, agora ainda não. Então, vamos lá. Lá dentro da probabilidade, nós precisamos conhecer alguns termos e conceitos. Por exemplo, o espaço de resultado ou espaço amostral. O que é o espaço de resultado ou espaço amostral? É o objeto que eu estou investigando. Por exemplo, se eu vou trabalhar a Mega Sena, o meu espaço amostral é todas as casas que compõem a tabela da Mega Sena. O lançamento de um dado, o meu espaço amostral ou espaço de resultados é de 1 a 6. O lançamento de uma moeda é de 1, é cara ou coroa, certo? Por exemplo, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de uma experiência aleatória.
Então, todos os possíveis resultados é o meu espaço amostral. Então, toda vez que nós formos ler o problema, você já vai ter que ver o seguinte: o que eu tenho? É o meu espaço amostral. O que eu quero? É a minha probabilidade. Por exemplo, lançamento de um dado. Qual que é o espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Experiência 2. Num jogo de futebol, qual que é o espaço amostral, gente? Vamos ver quem acerta. Hã? Dois o quê? Por quê? Muito bem, é ganhar, perder ou empate. Então esse é o espaço amostral. Então todo jogo de futebol, o espaço amostral é a vitória, o empate ou a derrota. Tirar uma bola do totoloto. É tipo uma mega sena, uma quina. Então a totoloto, ela tem 49 números para marcar. Então para mim tirar uma bola, qual que é o espaço amostral? O totoloto. Olha os acontecimentos. Um acontecimento é um subconjunto do espaço amostral. Por exemplo, lá no lançamento do dado, qual que é o acontecimento? Por exemplo, eu quero um número par. Então, esse número par é um subconjunto do meu espaço amostral. Eu quero um número maior que 5, um número menor que 3, múltiplo de 3. Todo esses acontecimentos são subconjuntos. Ok? Por exemplo, experiência 1. O lançamento de um dado. O acontecimento. Sair o número par. 2, 4, 6. Acontecimento B. Sair um número maior que 2. 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui é denominado subconjunto do espaço amostral. Correto? Vocês sumiram? Olha o outro. No lançamento de um dado, o acontecimento, ele pode ser elementar ou composto. O que é elementar? Quando fala elementar, é algo único. Por exemplo, sair o número 3. Quando eu falo composto, é sair um número ímpar, sair um número maior que 2, sair um número maior que 3. Esse é um composto. Por exemplo, sair um número ímpar. Então, o número ímpar eu vou ter quem? 1, 3 e 5. Então, eu vou ter mais de um elemento. Ok? Por exemplo, lançamento de um rapa. O rapa, uma vez eu até pesquisei o que era isso. É um jogo que é tipo um dado, só que é um jogo numa caixa. Você sacode essa caixa e vai tirando as letras. Aí você tirou, fala rapa aí, quem acertar a letra que tira, é um trem assim. Aí, por exemplo, o espaço amostral é o RTDP, certo? Então, nós temos lá, qual que é o acontecimento? É impossível, por exemplo, sair a letra X. Tem como sair o X? Não tem, porque não existe lá.
Então é um acontecimento impossível. Um acontecimento certo. Sair uma consoante. Agora vai sair uma consoante. Agora não sei qual, né? Provável. Sair a letra T. Porque ali eu tenho a T. Então nós temos 3 tipos de acontecimento. O impossível, o provável e o certo. Certo? Compreender essas diferenças? Sim. Muito bem. A probabilidade de um acontecimento foi criado por Laplace. Lá no ano de 1749, 1826 foi o período que ele viveu. Então ele desenvolveu esse acontecimento, essa lei. Mas não só na probabilidade. O Laplace contribuiu na álgebra, no cálculo e aí vai. Por exemplo, qual que é a lei do Laplace? No lançamento de uma moeda, a moeda tem 2 faces, frente e verso, ou cara e coroa, certo? Qual é a probabilidade de sair F no lançamento de uma moeda? Então, o que o Laplace fez? Eu vou pegar o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. O que é o número de casos favoráveis? É o que eu quero. O que é o número de casos possíveis? É o meu espaço amostral. Sempre eu gosto de falar para os meninos aqui, ó. A probabilidade de um eventual acontecer é o que eu quero. Vocês nunca mais vão esquecer. Pelo que eu tenho. Pronto. O que eu quero? Sair a letra F. Então, a probabilidade do F é sair a letra F. Mas eu tenho quantas letras? 2. Então, é 1/2. 50%. Certo? Então, número de casos favoráveis, 1. Número de casos possíveis, 2. Então, ó, 1/2, 0,5, 50%. Tá certo? Então, a gente vai usar o que eu quero, o que eu tenho. Anota aí que nunca mais erra. Lançamento de um dado equilibrado. Ou ele também pode colocar o lançamento de um dado não viciado. Certo? Também pode usar essa expressão. Por exemplo, calcula a probabilidade de cada um dos acontecimentos. Ó, sair o número 5. Quais são os casos possíveis? Ou o que eu tenho? 6 números. O que eu quero? Sair o número 5. Então, é 1/6. Certo? Olha o segundo caso. Sair um número maior que 2. Tenho 3, 4, 5 e 6. Número de casos favoráveis. Quais os casos possíveis? 6. Então, o que eu quero são 4 números, que é sair um número maior que 2. E o que eu tenho é o dado que possui 6 faces. Simplificando, 2/3. Próximo exemplo. Agora ele fez o lançamento de 2 dados. Então você tem o dado 1 e o dado 2. Para fazer o lançamento de 2 dados, nós precisamos criar o espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o que vai compor esse lançamento. Por exemplo, você tem aqui, ó, o dado 1 e o dado 2. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no lançamento dos 2 dados, eu tenho todas essas possibilidades. Pode sair 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 2, 4 e assim por diante.
nós vamos criar o espaço amostral para depois começar a fazer as análises, certo? Então, se aqui é 6 por 6, eu vou ter 36 possibilidades. Aí ele perguntou, qual é a probabilidade de sair dois números maiores do que 4? Então, ó, 2 maiores que 4. Tem aqui, aqui, aqui e aqui. Ou seja, eu tenho 4 probabilidades. Qual que é meu espaço total? 36. Então, é 4 em 36. Simplificando, eu vou ter 1/9. Ok? Ementa de um restaurante. Olha o outro. A entrada, nós temos sopa, canja. O prato, arroz de frango, bife grelhado. Sobremesa, fruta da época e pudim. Quantas refeições diferentes podemos escolher, tendo cada uma entrada, um prato e uma sobremesa? Então, o que acontece? Esse aqui nós vamos precisar lá da análise combinatória. Vai ter situação que você vai ter que fazer permutação com elementos repetidos, permutação, o anagrama, permutação circular, arranjo e combinação. Para a gente criar o espaço amostral para depois calcular essa probabilidade. Vocês vão ver que vai ficar muito parecido. Eu vou fazer aquele conteúdo que nós vimos, mais esse conhecimento novo. Certo? Olha aqui que é aquela mesma ideia que nós tivemos, ó. Lá na análise combinatória, estou fazendo a árvore de arranjo, que nós já aprendemos isso aqui. Ó, muito bem. Deixa eu agilizar aqui. Então, eu tenho 12 refeições diferentes. Qual que é a outra maneira de eu fazer? Me fala aí, Lucas. Lucas? Você não some não, gente. E aí? Qual que é a outra maneira para a gente fazer isso aqui? Sem ser essa árvore que nós aprendemos. Isso. Então eu posso usar quem? O PFC. Porque não é tudo independente. Eu tenho quantas entradas? 2. Quantos prato principal? 3. Quantas sobremesa? 2. Multiplica todo mundo. 12. Tenho arroz de frango e bife grelhado só, né? Mas por que ele pôs esse L aqui, será? Deve estar faltando alguma coisa aqui, ó. Você viu que ele pôs o L? Faltou, depois eu tenho que olhar esse slide. Então vamos lá. Então tem 12. Agora ele quer escolher uma refeição ao acaso. Qual que é a probabilidade dele comer arroz ou fruta? Agora nós temos que olhar lá na refeição. Ele tem que comer arroz ou fruta? Então nós vamos contar aqui, ó. 1, 2, só, né? Arroz ou fruta? Então só arroz aqui, aqui. Só fruta aqui, aqui, aqui e aqui. Então eu tenho 12 possibilidades. Lembra, quando eu falo ou, pode ser só arroz, pode ser só fruta,
ou pode ser os dois. Anotem aí, ó. O ou pode ser arroz, fruta ou arroz e fruta. Quando eu falo e, tem que ser o arroz e a fruta juntos. Viu? Porque nesse tipo de questão, o que pega é esse e e o ou. Tá bom? Qual é a probabilidade de não comer lampreia nem pudim? É lampreia, não sei nem o que é isso. Você sabe o que é lampreia? Lampreia, também nunca ouvi falar. Então você tem aqui, ó. Não comer lampreia nem pudim. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Em 12, 1/3. Pronto, vou salvar aqui para mandar lá.